Olá pessoal da OJ Notícias, estamos agora aqui com o Capitão Wagner, né, candidato a vereador aqui por Fortaleza com o número 22190 pelo PR. Capitão, bom dia. Bom dia. Então, a sua bandeira, né, na sua campanha é basicamente a Polícia Militar, os bombeiros ou não? Tem um leque maior aí, por quem você vai lutar? Logicamente, quando a gente foi candidato a deputado estadual, os votos do capitão adviram mais dos policiais militares e bombeiros, certo? Na verdade, agora a gente tem uma amplitude muito maior na nossa candidatura e o objetivo é muito maior, até porque, como vereador, você não tem o que fazer pelo policial militar ou pelo bombeiro, né? Na verdade, o trabalho do vereador é direcionado para as comunidades. E como morador do Henrique Jorge, a gente vai ter um compromisso muito grande em melhorar a infraestrutura do Henrique Jorge, no caso, a parte social, para Henrique Jorge. Henrique Jorge foi um bairro que já teve bancos, que já teve a Secretaria da Fazenda, que era um bairro praticamente independente. Hoje tem uma deficiência muito grande em relação à infraestrutura, em relação ao social, e a gente quer trabalhar essa parte aqui no bairro. Logicamente o capitão também não vai trabalhar só pelo Henrique Jorge, a gente quer fazer um trabalho que venha beneficiar toda a Fortaleza. A gente tem projetos que beneficiam toda a Fortaleza e é isso que a gente quer fazer como vereador. Se o senhor falou na educação, vamos falar um pouquinho de cultura. Nós temos ali na rua Antônio Ivo a casa da Raquel de Queiroz, né? Grande escritora, né? Que escreveu uma parte do livro, 15 livros famosos no mundo, ali naquela casa. Só tem algum projeto, alguma coisa para fazer com que aquela casa seja vista pelo povo de Henrique Jorge? Eu acho que a gente tem que explorar até como um ponto turístico, né, para Henrique Jorge, né? O turismo ele fortalece a economia, ele gera empregos, ele gera renda. Eu acho que é uma das maneiras que a gente pode utilizar, é uma forte ferramenta que a gente vai ter para fazer o Henrique Jorge crescer mais economicamente. A gente pode explorar isso através do turismo, a gente pode divulgar, fazer eventos que venham a divulgar este local, né, esta casa que tem expressão muito grande na nossa cultura. Raquel de Queiroz, grande escritora cearense, né, que é conhecida mundialmente. Então a gente tem que explorar esses pontos turísticos aqui no nosso bairro para que a gente possa cada vez mais fortalecer a cultura e trazer fortalecimento para a economia do bairro. O senhor já esteve ali próximo ali à Praça Dom Bosco ali, viu como é que está aquela quadra ali, né? Vamos falar um pouquinho do esporte aqui, do esporte, não sei se o senhor concorda, é uma ferramenta importante, né? Contra as drogas, principalmente crianças e adolescentes. O que está faltando realmente ali para a prefeitura, não sei se só quer apontar aquilo para a prefeitura, para, vamos dizer, reformar aquela quadra? Se fala muito em responsabilidade da segurança pública por parte do Estado, mas quando o município contribui através de áreas de lazer, através de espaços de cultura, através de espaços que possam trazer o jovem para perto do que é bom, né? Para perto do esporte, para perto do lazer e da cultura, a gente está ajudando a segurança pública. Então acho extremamente importante que existam esses espaços, mas não só que existam, mas também que sejam mantidos, certo? A gente, como vereador, vai cobrar em muito a prefeitura, independente de quem seja o prefeito, independente de ser aliado ou ser opositor, a gente vai cobrar para que esses espaços sejam mantidos, para que realmente os jovens possam estar próximos do que é bom, né? A gente, esses dias, visitou alguns bairros aqui em Fortaleza e a gente viu bairros em que antes as praças eram abandonadas. Hoje, quando tem a mínima infraestrutura, se diminui muito a criminalidade. Hoje se utiliza essas praças mais para usar droga, para comércio de droga, né, para junção de delinquentes que vão depois assaltar, que vão fazer coisas que vão aumentar os índices de criminalidade. Então, não só a manutenção da praça, mas a gente quer também que a Guarda Municipal esteja presente nessas praças, para preservar as praças, para garantir a segurança pública nesses locais. Como é que o senhor vê já um assunto bem mais complexo, bem mais, vamos dizer assim, mundial, mas basicamente no Brasil? Como é que o senhor acha que a distribuição de renda, de alguma maneira, realmente eu não sei como deve ser feita, a distribuição de renda, ela minimizaria esse problema da marginalidade, vamos dizer assim, da criminalidade? Com certeza, não só a distribuição de renda, né, mas uma melhor distribuição de renda, que eu acho que o Brasil tem avançado nesse sentido com os programas sociais que foram elaborados aí, tanto pelo governo anterior, o governo do PSDB, como do PT. Eles têm ajudado muito na questão da distribuição de renda. Mas o que falta mais não só é a distribuição de renda, mas mais empregos, mais condições do cidadão ele passar a crescer economicamente. Porque quando eu crio o Bolsa Família e dou essa assistência para o cidadão, mas não lhe dou uma chance de arrumar um emprego,
isso fica como se fosse uma esmola, algumas pessoas chamam até de esmola. A gente tem que criar um mecanismo de dar sim uma assistência enquanto o cidadão está desempregado, mas a gente não pode pegar o peixe e dar para o cidadão, a gente tem que dar a vara para ele pescar esse peixe. Olha, eu tenho essa visão que o Brasil só vai crescer realmente economicamente e vai haver uma melhor distribuição de renda quando a gente conscientizar o cidadão que ele realmente precisa crescer sozinho, os seus próprios braços, para que a gente tenha uma melhor distribuição de renda. Certo, vamos voltar agora novamente aqui para o HJ, do Henrique Jorge. A gente tem tido, né, muitos assaltos aqui, esses pequenos assaltos de celular, essas pessoas. Como é que a polícia tem que agir, né, até fazer para minimizar esse problema? Hoje em dia, infelizmente, os bandidos não respeitam mais ninguém, né? Aqui na esquina da minha casa, aqui na Florianópolis com Natal, constantemente estão ocorrendo assaltos. Nesses últimos dias aqui na minha casa, alguns policiais presentes prenderam 2 indivíduos que estavam assaltando. Então, infelizmente, ninguém respeita mais a autoridade policial, ninguém respeita mais o cidadão não pode ficar na calçada em virtude desse alto índice de criminalidade. O que a gente vê, na verdade, é que o governo estadual parece que faz de propósito ao colocar somente 2 homens numa viatura. A gente aprende nos bancos da academia que a polícia militar sempre tem que agir em vantagem, certo? Quando você tem 2 homens numa viatura, quando vai se fazer uma abordagem, um homem tem que tomar de conta da viatura e o outro vai fazer a abordagem sozinho. Muitas vezes o policial do ronda de quarteirão deixa de abordar, não por má vontade, mas por falta de condições. Hoje, sobram policiais, e o que o comandante está fazendo? Está botando esses policiais dentro de um ônibus para que esse ônibus venha fazer blitz dentro de comunidades carentes. Mas como é que o ônibus vai entrar em certas ruas? Não consegue entrar. A descida dos policiais do ônibus é dificultada. O motorista do ônibus é um civil que não tem o menor conhecimento em relação à técnica policial militar. Então são uma série de fatores que só quem sabe é o policial militar, que tem contribuído para aumentar essa criminalidade. Me parece que tem alguém no governo que está achando bonito isso, ou está sendo beneficiado com esse aumento da criminalidade. Então a gente quer levar isso para a população, a gente quer reunir a população e reivindicar para que isso não aconteça, para que haja mais abordagem. Eu acho que a partir do momento que o policial aborda mais, que ele está mais presente na rua, o criminoso ele fica inibido para fazer o crime. Então a gente tem que ter uma polícia diferente. Essa história de polícia cidadã, ela é muito bonita na teoria, mas para que ela realmente venha à prática, tem que se ter uma reestruturação da maneira de fazer polícia aqui no estado de Ceará. Acho que todo motoqueiro, qualquer situação, ele tem que ser parado e abordado. Porque a maioria dos crimes, pistolagem, né? A maioria dos crimes hoje, né, assalto, pistolagem, o meio de locomoção é justamente a motocicleta, porque ele agiliza a fuga. Ainda mais no trânsito que a gente está em Fortaleza, que todo dia aumenta o número de veículos, cada vez fica mais caótico, os bandidos procuram agilizar sua fuga através das motocicletas. Não sei se todo motoqueiro, todo motociclista deve ser abordado, mas a grande maioria dos motociclistas deveriam ser abordados. Quando você tem dois indivíduos na motocicleta, você tem 2 indivíduos, uma atitude suspeita. Por mais que sejam cidadãos, infelizmente, em virtude da maioria dos crimes acontecer dessa forma, há uma necessidade sim de uma abordagem, uma verificação, e o cidadão tem que ter até paciência e entender que podia ser muito bem a moto dele que estaria sendo roubada e a polícia estaria ali recuperando. Então é interessante sim que se faça abordagem. Só acho que pelo risco, né, do trabalho do policial militar, o bombeiro militar, deveria ser mais valorizado, principalmente financeiramente? Não só financeiramente, mas o policial militar e o bombeiro eles deveriam ser mais ouvidos, né? Como eu acabei de citar, o policial militar ele quer trabalhar, ele tem um desejo muito grande de ajudar a sociedade. Você não imagina a satisfação que a gente tem quando a gente prende um assaltante, quando a gente prende um homicida, quando a gente tira de circulação um elemento que faz mal à sociedade. Só que o policial militar muitas vezes não é escutado. Ele aprende uma coisa na academia, mas quando vai para a prática, infelizmente, o conhecimento não é colocado em prática. E se ele for falar, esse cara até ser punido. O militarismo nesse sentido ele atrapalha. A maioria dos comandantes hoje tem ciência que 2 nomes de uma viatura na cidade de Fortaleza é totalmente inviável. Todos os comandantes já falaram com o comandante geral. Nosso comandante geral, infelizmente, não tem a menor força de fazer o que deveria ser feito. Ele quer colocar os 3 homens na viatura, ele quer mudar uma escala de serviço, mas veja só o absurdo. Um cidadão que não tem o menor conhecimento de técnica policial militar, que não tem nenhum curso relacionado à segurança pública, é quem manda na polícia militar hoje, certo? É um assessor do governador que não tem o menor conhecimento em relação à segurança e ele impõe a vontade dele, e ele faz de birra, certo? Só para mostrar que ele é quem manda. Infelizmente, só quem perde com isso é a sociedade. Me parece até que há um interesse em fazer
a segurança pública não funcionar para se vender a segurança privada. Me parece que há essa má vontade. O que acontece também na educação. Justamente, infelizmente a gente vê que algumas pessoas se beneficiam quando o serviço público ele não funciona. Quem vai se beneficiar? O grande empresário da segurança privada, os donos de colégio, eles que vão se beneficiar. E me parece que há até uma má intenção ao fazer isso. Certo, capitão, para encerrar, como o capitão Wagner começou na política, como ele começou, por que ele começou, uma palavra pessoal do HJ Notícias. Na verdade, o capitão Wagner nunca teve intenção de ser político, de ser candidato a nada, mas em virtude de uma grande carência do militar de representatividade, um grupo de militares procurou o capitão Wagner. O capitão Wagner estava até saindo da PM na época, tinha feito um concurso para a Polícia Rodoviária Federal, né? Eu tirei o primeiro lugar nesse concurso em 2009, só que parece que é coisa que tem que realmente acontecer. O concurso foi suspenso, né? E esses policiais me procuraram novamente. Eu falei que não tinha dinheiro, não tinha ninguém na minha família que fosse político e não tinha a menor condição de me candidatar porque não tinha estrutura. Mas eles provaram que dá para se fazer política sem dinheiro, dá para se fazer política sem tradição, quando o povo realmente quer. O povo unido, ele consegue chegar ao seu objetivo politicamente falando. Então foi assim que o capitão acabou entrando quando se candidatou em 2010 a deputado estadual, né? E sem dinheiro a gente tirou uma votação muito expressiva. A gente foi a surpresa da eleição passada, da eleição de 2010, porque a gente não tinha estrutura, não tinha dinheiro, a gente tirou quase 29 mil votos. Então o capitão, depois que assumiu como deputado, cresceu muito politicamente, porque a gente assumiu uma postura de defender os interesses do povo, né? Não importa quem a gente vá denunciar, não importa quem a gente vá fiscalizar. Eu acho que o político sério realmente ele fica do lado do povo, e é isso que a gente vai tentar fazer, né? Como vereador aqui em Fortaleza, se for eleito, defendendo os interesses da população de toda Fortaleza, em especial do nosso bairro aqui do Henrique Jorge. A gente mora aqui, meus pais moram no João 23, então essa área é uma área que a gente tem muito carinho, muito apreço. A gente quer ver essa área crescendo, né, em relação aos demais bairros de Fortaleza. Então, foi assim que o capitão entrou na política. Espero ficar um longo tempo na política, mas para fazer o bem, né, e não só para me beneficiar. Então, agradeço a gentileza aí por essa entrevista e parece não, certeza a gente vai ter o primeiro, né, vereador aqui do bairro do Henrique Jorge. Valeu, até a próxima. Muito obrigado.